A primavera na cidade do Rio de Janeiro despertava com uma energia particular naquela terça-feira de outubro. Os ipês rosas pintavam de rosa as avenidas do bairro nobre de Ipanema, enquanto o sol da manhã se filtrava entre os vidros da concessionária Prestige Automóveis, a mais luxuosa de todo o Brasil. Lá dentro, entre o aroma de couro italiano e o brilho imaculado do mármore travertino, os automóveis de luxo repousavam como joias numa vitrine, cada um representando sonhos realizados para aqueles que podiam adquiri-los. Heitor Alencar de Andrade ajustou os punhos de sua camisa italiana enquanto observava seu reflexo na janela do Maserati MC20, que acabara de chamar sua atenção. Aos 34 anos, era o epítome do sucesso empresarial brasileiro. Herdeiro do império hoteleiro mais próspero do país, havia triplicado a fortuna familiar em apenas uma década. Sua presença impunha respeito, alto de compleição, atlética mantida por treinos matutinos rigorosos, cabelo negro perfeitamente penteado e olhos cor de mel que refletiam uma determinação inabalável. Vestia um terno Hermenegildo Zegna, que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros, mas para ele era simplesmente mais uma ferramenta de trabalho. Contudo, por trás dessa fachada de segurança absoluta, Heitor carregava o peso invisível de uma constante necessidade de aprovação. Cada decisão empresarial, cada relacionamento, cada compra extravagante era calculada para impressionar um pai que, embora oficialmente aposentado, continuava observando das sombras do poder familiar. A ferida mais profunda em seu ego havia sido a separação de 3 anos atrás. Um fracasso matrimonial que seu pai havia classificado como uma distração cara, finalmente eliminada. Naquela manhã, Heitor havia chegado à concessionária com uma missão específica: encontrar o presente perfeito para Laura Santos, sua atual namorada de 24 anos. A jovem modelo havia mencionado casualmente sua fascinação por carros esportivos italianos durante o jantar da noite anterior no DOM. E Heitor, fiel à sua natureza de agradar por meio de gestos grandiosos, havia decidido surpreendê-la com algo que a mídia brasileira não pudesse ignorar. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo hoje? A voz profissional, mas calorosa, o fez virar. Uma mulher elegante se aproximava com passos seguros, portando um tablet e um sorriso perfeitamente ensaiado. Usava um tailleur cinza pérola que acentuava sua figura esbelta e seus cabelos castanhos, cortados num chanel impecável, emolduravam um rosto que irradiava confiança profissional. Seus olhos verdes, maquiados com sutileza, mostravam a determinação de alguém acostumada a fechar vendas importantes. Heitor a observou por um momento, sentindo uma estranha familiaridade que não conseguia situar. Havia algo na elegância, natural de seus movimentos, na forma levemente inclinada de seu sorriso, que remetia a ecos distantes em sua memória. Mas descartou a sensação, atribuindo-a ao ambiente refinado do local. Procuro algo especial para uma pessoa muito importante. Na minha vida, respondeu com seu sorriso mais encantador, aquele que havia aperfeiçoado em décadas de negociações e eventos sociais. Algo que cause impacto, que seja memorável. A vendedora concordou profissionalmente, embora por uma fração de segundo, algo tivesse piscado em seus olhos verdes. Reconhecimento? Surpresa? O momento foi tão fugaz que Heitor pensou ter imaginado. Certamente, senhor. Sou Sofia Pereira, gerente de vendas da divisão de superesportivos. Permita-me mostrar nossa coleção exclusiva. Sofia. O nome ressoou em algum lugar profundo de sua mente, mas foi imediatamente eclipsado pela excitação da compra iminente. Ele a seguiu pelo showroom, observando como ela se movia com uma graça que parecia natural, mas controlada, como se cada passo estivesse calculado para projetar competência e profissionalismo.
Enquanto caminhavam entre os veículos que representavam o sonho de velocidade e prestígio mais puro, nenhum dos dois tinha consciência de que aquele encontro casual numa manhã primaveril mudaria para sempre o curso de suas vidas. O destino, com sua ironia característica, havia orquestrado um encontro que desenterraria segredos, confrontaria feridas não cicatrizadas e revelaria verdades que transformariam não apenas seus mundos individuais, mas também o futuro de uma vida que ainda crescia em segredo. A cidade do Rio de Janeiro seguia seu ritmo frenético lá fora, mas dentro daquelas paredes de vidro e mármore, o tempo parecia ter parado no momento exato em que o passado e o presente se preparavam para colidir da maneira mais inesperada. Sofia manteve a compostura profissional enquanto guiava Heitor para a seção de veículos mais exclusivos, mas cada célula de seu corpo vibrava com uma mistura tóxica de adrenalina e pânico. Havia transcorrido exatamente 3 anos, 4 meses e 12 dias desde a última vez que ela estivera na mesma sala que Heitor Alencar, e ela havia calculado essa cifra até o último segundo, porque cada um daqueles dias fora uma batalha para reconstruir sua vida do zero. A transformação havia sido radical e deliberada. A Sofia de antes, aquela jovem de 25 anos que havia sido conhecida nos círculos sociais como Sofia Alencar de Andrade, havia desaparecido junto com o casamento fracassado. Em seu lugar, havia surgido essa versão profissional, independente e financeiramente autossuficiente, que havia conquistado o respeito num mundo dominado por homens milionários e seus caprichos automobilísticos. Este é nosso Maserati MC20, disse com voz firme, colocando sua mão enluvada sobre o capô do esportivo azul metálico. Motor V6, biturbo, 630 cavalos de força, capaz de alcançar os 100 km por hora em apenas 3 segundos. Heitor se aproximou do veículo, claramente impressionado pelas especificações técnicas, mas Sofia notou como seus olhos a observavam de soslaio. Havia algo inquietante em seu olhar, como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. "É perfeito", murmurou Heitor, acariciando o volante de couro. "Quanto tempo levaria para tê-lo pronto?" "Para um cliente VIP como o senhor, poderíamos tê-lo completamente personalizado em 2 semanas", respondeu Sofia, consultando seu tablet com movimentos precisos. Por dentro, uma voz cruel lhe sussurrava que ele sempre fora igual, impaciente, acostumado a que o mundo se adaptasse aos seus horários. Enquanto elaborava a cotação, Sofia estava dolorosamente consciente de cada detalhe que havia mudado nela. Os longos cachos que Heitor costumava emaranhar entre seus dedos durante as noites de lua de mel em Fernando de Noronha, agora eram história. O corte Chanel que ela usava havia custado uma pequena fortuna no salão mais exclusivo do Leblon. Mas projetava exatamente a imagem que ela precisava: poder, controle, profissionalismo. Ela havia praticado durante meses para eliminar qualquer traço do sotaque aristocrático que havia herdado de sua educação no Colégio Santo Agostinho, substituindo-o por um tom neutro e comercial que não revelasse sua procedência social. "Preciso solicitar alguns dados para o processo de compra", continuou, abrindo uma nova tela em seu dispositivo. "O veículo ficará em nome do comprador ou será registrado para outra pessoa?" "Para minha namorada, Laura Santos", respondeu Heitor com um sorriso que Sofia lembrava muito bem. Aquela expressão de satisfação que aparecia quando ele achava que havia encontrado a maneira perfeita de impressionar alguém. O sobrenome lhe pareceu familiar, e enquanto digitava a informação, uma conexão horrível se formou em sua mente. Santos. Laura Santos. A sobrinha de sua tia Carmen, a modelo, que havia estado aparecendo nas revistas de fofocas sociais.
Uma garota bonita de apenas 24 anos, que havia seguido a carreira de modelo depois de ganhar o Miss Rio Grande do Sul no ano anterior. O Karma tinha um senso de humor verdadeiramente retorcido. Laura Santos, a modelo, perguntou, mantendo um tom de interesse profissional que ocultava a surpresa genuína. A mesma, confirmou Heitor, visivelmente satisfeito pelo reconhecimento. É uma mulher extraordinária, inteligente, ambiciosa, com uma beleza que tira o fôlego. Sofia concordou cortesmente, enquanto uma parte de sua mente analisava a ironia da situação. Laura era, tecnicamente, sua prima em segundo grau, embora nunca tivessem mantido uma relação próxima devido à diferença de idade e círculos sociais. Mas ela sabia o suficiente sobre a jovem para saber que ela havia crescido num ambiente completamente diferente do seu. Uma família de classe média que havia lutado para dar a ela as oportunidades que sua beleza e determinação mereciam. Será um presente muito especial, comentou, perguntando-se se deveria mencionar a conexão familiar. Decidiu não fazê-lo. Complicaria desnecessariamente uma transação que já estava emocionalmente carregada. Enquanto completava os formulários digitais, Heitor passeava pelo showroom com a energia inquieta que ela lembrava muito bem. Ele havia engordado ligeiramente desde a separação, mas de uma maneira que o fazia parecer mais maduro e estabelecido. Seu terno era impecável, como sempre, e ele usava o relógio Patek Philippe que ela lhe dera para seu 32º aniversário, o último que haviam comemorado juntos. Desculpe a pergunta pessoal, disse Heitor de repente, parando diante dela, mas sinto que já nos vimos antes. Você já trabalhou em eventos corporativos? Talvez na indústria hoteleira? O coração de Sofia parou por um batimento completo. Ela havia esperado aquele momento, mas não se sentia preparada para enfrentá-lo. Ela ergueu o olhar do tablet e, pela primeira vez desde que a conversa havia começado, olhou diretamente nos olhos dele. É possível, respondeu com cuidado medido. O Rio de Janeiro pode ser surpreendentemente pequeno para certos círculos. Heitor estudou com mais intensidade, e Sofia pôde ver o momento exato em que os fragmentos de reconhecimento começaram a se unir em sua mente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e sua boca se abriu como se ele fosse dizer algo, mas as palavras não vieram. Sofia, sussurrou finalmente, e seu nome nos lábios de Heitor soou como um eco de uma vida anterior. Bom dia, Sr. Alencar, respondeu ela com frieza profissional, confirmando sua identidade sem permitir que a emoção filtrasse sua voz. Deseja proceder com a compra do Maserati? O choque no rosto de Heitor era palpável. Seus olhos percorreram sua aparência transformada, desde o corte de cabelo até o tailleur elegante, como se ele estivesse vendo um fantasma que havia tomado forma física. O que? Como? Gaguejou, toda a sua compostura empresarial desaparecendo. Num instante. Trabalho aqui, respondeu Sofia simplesmente, voltando sua atenção ao tablet. Prefere financiamento ou pagará o veículo à vista? A pergunta prática atuou como um tapa que devolveu Heitor à realidade do momento presente. Ao redor deles, o mundo continuava girando. Outros vendedores atendiam a seus clientes. O murmúrio suave do ar-condicionado criava um fundo constante e os veículos de luxo brilhavam sob as luzes de LED como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado e ambos sabiam disso. O silêncio entre Heitor e Sofia se estendeu como um abismo carregado de 3 anos de palavras não ditas. Os sons do showroom, o murmúrio distante de outras conversas comerciais, o suave zumbido do ar-condicionado,
o som ocasional de saltos altos sobre o mármore pareciam amplificados na bolha de tensão que os rodeava. Heitor lutava para recuperar sua compostura, mas as perguntas se aglomeravam em sua mente como uma avalanche. A mulher que estava à sua frente era simultaneamente a Sofia que ele havia conhecido e amado, e uma completa desconhecida. Quando ela havia começado a trabalhar em vendas? Como ela havia se tornado gerente de uma concessionária de luxo? Que ele não havia sabido nada de sua vida durante aqueles 3 anos. Sofia repetiu seu nome, desta vez com mais firmeza. Precisamos conversar. Estamos conversando, respondeu ela, sem levantar o olhar do tablet, seus dedos digitando informações. Com precisão mecânica, estou cotando um veículo de luxo para sua namorada. Que cor prefere para os interiores? Temos opções em couro vermelho, bege ou preto. A frieza profissional de Sofia era como uma armadura impenetrável, e Heitor reconheceu a estratégia. Durante seu casamento, quando as discussões ficavam muito intensas, ela costumava se refugiar nos detalhes práticos, convertendo as emoções em listas e procedimentos. Mas agora havia algo diferente naquela frieza. Não era a fuga de uma mulher machucada, mas o controle calculado de uma profissional que não tinha tempo para dramas pessoais. Vermelho, respondeu automaticamente, sem tirar os olhos de seu rosto. Sofia, por favor, só me dê 5 minutos. Pela primeira vez desde o reconhecimento, ela ergueu completamente o olhar e o encarou com uma expressão que Heitor não conseguiu decifrar. Havia determinação ali, mas algo mais profundo também. Uma serenidade que ele não se lembrava de ter visto nela durante os 2 anos de seu casamento. 5 minutos para quê, Heitor? Na sua voz, manteve o tom profissional, mas havia um fio nas palavras. Para me perguntar como me atrevo a trabalhar para ganhar a vida, para expressar sua surpresa de que eu tenha sobrevivido sem a fortuna dos Alencar. A pergunta o atingiu como um tapa. Durante os meses posteriores à separação, ele se havia convencido de que Sofia retornaria eventualmente à casa da família ou que encontraria outro homem rico que a mantivesse no estilo de vida ao qual estava acostumada. A ideia de que ela havia construído uma carreira independente, que havia se transformado naquela versão segura e profissional de si mesma, nunca havia passado por sua mente. Não, disse, sentindo o peso de seu próprio privilégio como nunca antes. Só não esperava encontrá-la aqui. A vida está cheia de surpresas, respondeu Sofia, voltando sua atenção à cotação. Deseja algum pacote de acessórios adicionais? Temos sistemas de som premium, rodas de liga leve especiais ou um pacote de manutenção estendida. Cliente em potencial se aproximou de um dos veículos próximos e outro vendedor se dirigiu rapidamente a ele. O movimento lembrou Heitor de que eles estavam em um espaço público, cercados por testemunhas profissionais que poderiam transformar qualquer drama pessoal no assunto do dia nos círculos empresariais do Rio de Janeiro. Poderíamos continuar essa conversa num lugar mais privado? Perguntou baixando a voz. Sofia consultou seu relógio, um Omega elegante que Heitor não reconheceu, e depois verificou sua agenda no tablet. Tenho um encontro com outro cliente em 15 minutos, respondeu. Se deseja completar a compra do Maserati, podemos finalizar a transação agora. Meu escritório está disponível para discutir os detalhes do financiamento. Heitor concordou, reconhecendo que era a única oportunidade que teria. Ele seguiu Sofia pelo showroom até um escritório envidraçado que dominava o piso de vendas. O espaço era elegante, mas funcional. Escrivaninha de vidro, cadeiras de couro italiano e uma parede inteira dedicada a certificações de vendas e reconhecimentos profissionais. Impressionante, murmurou Heitor, observando. Os múltiplos prêmios que carregavam o nome de Sofia Pereira. Pereira
Recuperei meu sobrenome de solteira após o divórcio, explicou ela, fechando a porta e se dirigindo para sua escrivaninha. Como mencionei, a vida está cheia de mudanças. Heitor sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, sentindo a estranha inversão de poder. Naquele escritório, Sofia era a autoridade. Ele era simplesmente mais um cliente rico procurando fazer uma compra impressionante. Quando você começou a trabalhar aqui? E perguntou, genuinamente curioso. Há 2 anos e meio, respondeu Sofia, abrindo uma pasta com formulários de financiamento. Comecei como vendedora júnior e fui promovida a gerente no ano passado. A matemática era simples. Ela havia começado a trabalhar aproximadamente 6 meses após a separação. Heitor se perguntou o que havia acontecido durante aqueles primeiros meses. O que havia motivado uma mulher que havia crescido no luxo a procurar emprego em vendas. Sofia começou, mas ela o interrompeu, levantando uma mão. Antes que você diga algo que ambos possamos lamentar, disse com voz firme, quero que saiba que estou muito bem. Construí uma boa vida para mim mesma. Tenho um trabalho que amo, colegas que respeito e a independência que sempre quis, mas nunca tive durante nosso casamento. Suas palavras carregavam o peso da verdade, e Heitor pôde ver que não era uma pose ou uma atuação. A mulher sentada à sua frente havia encontrado uma versão de si mesma que ele nunca havia conhecido durante os 2 anos em que haviam sido casados. Fico feliz por você, disse sinceramente. Realmente fico feliz. Por um momento, a máscara profissional de Sofia vacilou e Heitor vislumbrou a mulher que havia amado. Mas o momento passou rapidamente, substituído pela compostura empresarial. Agora, continuou ela, estendendo um contrato, vamos falar sobre seu Maserati. Os dias seguintes à compra do Maserati transcorreram numa névoa de pensamentos contraditórios para Heitor. Ele havia completado a transação com a eficiência profissional que Sofia havia mantido até o último momento, mas a conversa havia deixado mais perguntas que respostas. Agora, sentado em seu escritório no 42º andar da torre, Alencar, observando o vale do Rio de Janeiro se estender até o horizonte, ele não conseguia se concentrar nas projeções financeiras que tinha diante de si. A transformação de Sofia o obcecava. Durante seu casamento, ela havia sido a esposa perfeita para um empresário em ascensão. Bonita, educada, com as conexões sociais adequadas. Mas também havia sido dependente, esperando que ele tomasse todas as decisões importantes, desde onde jantar até que propriedades comprar. A mulher que ele havia conhecido na concessionária era radicalmente diferente. Segura, independente, com uma autoridade natural que comandava respeito. Sua assistente, Iracema, bateu na porta e entrou com uma pasta de documentos urgentes. Senhor, Alencar, chegou a confirmação de entrega do veículo, anunciou, colocando os papéis sobre sua mesa. A concessionária diz que estará pronto para entrega nesta sexta-feira. Heitor concordou distraidamente. Laura havia ficado animada quando ele lhe contara sobre o presente, embora ele tivesse notado uma estranha reação quando mencionou onde havia feito a compra. Ela havia franzido a testa por um momento, como se o nome da concessionária lhe fosse familiar, mas depois havia voltado ao seu entusiasmo habitual. Iracema, disse impulsivamente, poderia investigar discretamente sobre uma empresa? Prestige Automóveis, especificamente sobre uma gerente chamada Sofia Pereira. Sua assistente, uma mulher eficiente de 50 anos que havia trabalhado para a família durante 2 décadas, ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Era uma das qualidades que Heitor mais valorizava nela, a discrição absoluta. Enquanto
Isso, na concessionária de Ipanema, Sofia enfrentava seus próprios demônios internos. Ela havia mantido a compostura profissional durante o encontro com Heitor. Mas agora, na privacidade de seu apartamento em Copacabana, permitia que as emoções reprimidas fluíssem livremente. Seu apartamento era um reflexo de sua nova vida. Moderno, mas aconchegante, decorado com peças que ela havia escolhido pessoalmente, em vez das antiguidades familiares que haviam dominado as casas onde ela havia vivido durante seu casamento. Cada objeto tinha uma história de independência. O sofá que ela havia comprado com seu primeiro bônus de vendas, as obras de arte de artistas brasileiros emergentes que ela havia descoberto em galerias de Santa Teresa, os livros sobre negócios e desenvolvimento pessoal que ela havia devorado durante sua transformação. Mas era no segundo quarto onde ela guardava seu segredo mais importante. O quarto que ela havia transformado em berçário estava pintado em tons suaves de amarelo e verde, cores neutras que ela havia escolhido cuidadosamente. O berço de madeira clara repousava perto da janela, onde a luz da tarde criava padrões dourados nas paredes. No armário, pequenas peças de roupa esperavam pacientemente a chegada de seu futuro ocupante. Sofia sentou-se na poltrona de balanço que havia comprado na semana anterior e colocou suas mãos sobre sua barriga, ainda plana, mas que já abrigava a vida que mudaria tudo. Ela estava grávida de 3 meses e a cada dia que passava ficava mais difícil manter o segredo no trabalho. As náuseas matutinas ela havia conseguido controlar com remédios e uma rotina cuidadosamente planejada. Mas em breve, sua condição seria evidente. O bebê havia sido concebido na última noite que ela havia passado com o Heitor, 3 anos atrás. Uma noite de despedida que nenhum dos dois havia planejado, mas que havia acontecido quando ela havia voltado à casa da família para pegar seus pertences restantes. Fora uma mistura tóxica de nostalgia, dor e uma última tentativa desesperada de salvar algo que já estava irreparavelmente quebrado. Durante as primeiras semanas após descobrir a gravidez, ela havia considerado contatar Heitor, mas ela se lembrava muito bem de suas conversas sobre o futuro. Ele havia sido explícito sobre sua falta de interesse em ter filhos, pelo menos não até que ele tivesse consolidado completamente o império empresarial. Crianças são uma responsabilidade que não posso arcar nesse momento, ele havia dito várias vezes. Talvez em 10 anos, quando a empresa estiver completamente estabelecida. Aquelas palavras haviam sido uma das fontes de conflito durante seu casamento. Sofia havia sonhado com uma família desde jovem, mas Heitor sempre havia adiado a conversa, prometendo mais tarde e quando fosse o momento certo. Agora, sentada em sua poltrona de balanço, Sofia tomou uma decisão que vinha adiando desde o encontro na concessionária. Pegou seu telefone e discou um número que conhecia de cor. "Oi, Laura", disse quando a jovem modelo atendeu. "Sou Sofia, sua prima. Precisamos conversar." A voz de Laura soou genuinamente surpresa, mas complacente. "Sofia, que surpresa tão agradável. Faz anos que não conversamos. Como você está?" "Muito bem", respondeu Sofia, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Ouvi dizer que você tem um novo relacionamento. Heitor Alencar, certo?" Houve uma pausa breve antes que Laura respondesse, e quando o fez, sua voz carregava uma nota de curiosidade. "Sim, Heitor é complicado. Você o conhece?" "Poderíamos dizer que nossos caminhos se cruzaram", respondeu Sofia diplomaticamente. "Você poderia vir tomar um café comigo amanhã? Há algumas coisas que acho que você deveria saber sobre ele." Depois de combinar um local e horário, Sofia desligou o telefone, sentindo o peso das decisões que se aproximavam. A teia de conexões que o destino havia tecido ao seu redor ficava mais complexa a cada dia que passava.
Em seu escritório, Heitor havia recebido o relatório preliminar sobre Sofia de Iracema. Os dados eram impressionantes. Ela havia sido a vendedora do ano. Em seu primeiro ano completo, havia aumentado as vendas da divisão de superesportivos em 30% e havia recebido múltiplos reconhecimentos da indústria automobilística. Mas mais intrigante ainda era a informação sobre sua situação financeira. Ela vivia modestamente, mas estava economizando agressivamente, como se estivesse se preparando para algo importante. Há mais algo, senhor, havia acrescentado Iracema, com sua eficiência característica. Segundo meus contatos, ela tem feito cursos de administração de empresas à noite. Parece estar se preparando para abrir seu próprio negócio. Aquela informação havia surpreendido Heitor mais do que qualquer outra coisa. A Sofia que ele havia conhecido nunca havia demonstrado interesse em negócios. Ela havia preferido as atividades sociais e as obras de caridade. Aquela nova versão não apenas havia aprendido a vender, mas estava planejando se tornar empresária. Enquanto o sol se punha sobre a cidade do Rio de Janeiro, tanto Heitor quanto Sofia se preparavam para as revelações que os dias seguintes trariam, sem saber que seus mundos estavam prestes a colidir de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O café da Rua Visconde de Pirajá fervilhava com a energia típica das sextas-feiras à tarde. Sofia havia escolhido o Café Antique por seu ambiente descontraído e as mesas suficientemente separadas para manter uma conversa privada. Ela chegou 10 minutos antes do encontro, escolhendo uma mesa no canto onde poderia observar a entrada e ter controle sobre a situação. Laura apareceu pontualmente e Sofia pôde entender imediatamente por que Heitor havia se sentido atraído por ela. A jovem de 24 anos possuía aquela beleza natural que a câmera adorava. Pele bronzeada, cabelos castanhos com mechas loiras e um sorriso que irradiava juventude e otimismo. Ela estava vestida de forma casual, mas elegante, com jeans de grife e uma blusa branca que acentuava sua figura perfeita. "Sofia", disse Laura, abraçando-a calorosamente. "Você está incrível. Faz anos desde o casamento da prima Carmen." "Obrigada." "É por vir", respondeu Sofia, apontando para a cadeira em frente a ela. "Pedi um cappuccino para você. Espero que esteja bom." Enquanto Laura se acomodava, Sofia estudou seu rosto procurando algum indício de que ela conhecesse a história entre ela e Heitor. Mas a expressão da jovem era genuinamente curiosa e amigável. "Então", começou Laura, mexendo açúcar no café, "como você conhece Heitor? Quando você mencionou seu nome ontem, pareceu que havia algo mais do que um encontro casual." Sofia respirou fundo. Ela havia ensaiado aquela conversa várias vezes em sua mente. "Heitor é meu ex-marido", disse diretamente, sem rodeios. O rosto de Laura passou por uma série de expressões: surpresa, confusão e, finalmente, compreensão. A colher tilintou contra a xícara quando ela a deixou cair. "Seu ex-marido?", repetiu, como se as palavras não tivessem sentido. "Mas ele nunca mencionou, quero dizer, eu sabia que ele havia sido casado antes, mas ele nunca disse nomes ou detalhes." "Não me surpreende", respondeu Sofia com um sorriso amargo. "Heitor prefere manter o passado no passado. Ele lhe contou por que o casamento terminou?" Laura negou com a cabeça, claramente desconfortável. "Ele só disse que eles haviam sido incompatíveis, que se haviam casado muito jovens e que as diferenças se tornaram irreconciliáveis." "Essa é uma versão muito diplomática", murmurou Sofia. "A realidade é que Heitor valorizava mais a aprovação de seu pai do que nosso casamento. Quando seu pai decidiu que eu era uma distração cara, Heitor escolheu o império familiar acima de nosso relacionamento." As palavras saíram com mais amargura do que Sofia havia pretendido.
Ela havia trabalhado durante 3 anos para curar aquelas feridas, mas falar delas as fazia sentir frescas de novo. Eu não sabia de nada disso, murmurou Laura, brincando nervosamente com seu colar. Heitor sempre foi muito reservado sobre seu passado pessoal. Há algo mais que você precisa saber, continuou Sofia, decidindo ser completamente honesta. Ele não sabe que você é parente minha. Quando ele comprou o Maserati, ele mencionou seu nome, mas nunca fez a conexão familiar. Laura franziu a testa. Por que você está me contando tudo isso? Você quer que eu termine com ele? A pergunta direta surpreendeu Sofia. Ela havia esperado mais choque, mais perguntas sobre os detalhes do casamento fracassado. Não, respondeu honestamente. O que eu quero é que você tenha todas as informações antes de tomar decisões importantes. Heitor pode ser encantador, generoso, apaixonado, mas ele também pode ser egoísta, manipulador quando não consegue o que quer e tem uma necessidade obsessiva de controle que pode ser sufocante. Laura permaneceu em silêncio por vários minutos, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma maturidade que surpreendeu Sofia. Você sabe o que é estranho? E disse lentamente. Parte de mim já sabia. Não os detalhes específicos, mas sabia que havia algo que ele não estava me contando. Há momentos em que ele fala de compromisso ou do futuro, onde consigo ver que ele está ausente, como se estivesse recitando palavras que acredita que quero ouvir. A observação era tão perspicaz que Sofia sentiu uma nova admiração por sua prima mais nova. Valentina, disse suavemente, posso te perguntar algo pessoal? Você o ama? A jovem modelo demorou a responder, e quando o fez, sua honestidade foi refrescante. Acho que estou apaixonada pela ideia dele, admitiu. Ele é bem-sucedido, atraente, pode abrir portas na minha carreira. Mas amor verdadeiro? Não tenho certeza se nenhum de nós sabe realmente o que isso significa. Era uma resposta mais madura do que Sofia esperava, e lhe deu esperança de que Valentina pudesse navegar essa situação complicada com mais sabedoria do que ela mesma tivera aos 25 anos. Tem mais uma coisa, acrescentou Sofia, tocando inconscientemente sua barriga. Mas essa é uma conversa para outro dia. A semana seguinte transcorreu em uma calma tensa para todos os envolvidos. Diego havia notado uma mudança sutil em Valentina. Ela continuava carinhosa e atenciosa, mas havia uma nova profundidade em suas conversas, como se estivesse avaliando-o com olhos mais críticos. Não conseguia precisar o que havia mudado, mas a intuição empresarial que o havia levado ao sucesso lhe dizia que algo importante se movia sob a superfície. Na terça-feira de manhã, seu telefone tocou enquanto ele revisava os relatórios trimestrais em seu escritório. O número da concessionária apareceu na tela e seu coração acelerou involuntariamente. Senhor Almeida, a voz de Sofia soava profissional, mas levemente tensa. Lamento informar que detectamos um problema técnico com o Maserati. Precisamos que venha o mais rápido possível para verificar a situação. Que tipo de problema? Perguntou Diego, embora parte dele se perguntasse se aquilo era genuíno ou uma desculpa para vê-lo novamente. O sistema de injeção eletrônica está mostrando códigos de erro intermitentes. Nossos técnicos não conseguem completar os testes finais até resolvermos o problema. Poderíamos ter o veículo pronto para sexta-feira, mas precisamos de sua autorização para os ajustes adicionais. Diego consultou sua agenda. Tinha reuniões consecutivas até às 5 da tarde, mas a urgência na voz de Sofia o preocupou. Estarei lá às 6, confirmou. Quando chegou à concessionária naquela tarde, o lugar estava praticamente vazio.
As luzes da sala de exposição criavam um ambiente íntimo e teatral, com os veículos de luxo posando como esculturas sob os holofotes. Sofia o esperava perto do Maserati, que tinha o capô aberto e estava conectado a um computador de diagnóstico. "Obrigada por vir tão tarde", disse ela, mantendo a distância profissional, mas permitindo que sua voz soasse mais calorosa. "O problema é mais complexo do que pensávamos inicialmente." Diego se aproximou do veículo, notando genuinamente os cabos e sensores conectados ao motor. "É algo sério?" "Não perigoso, mas frustrante", explicou Sofia, apontando para a tela do computador. "O sistema está funcionando perfeitamente durante os testes estáticos, mas quando simulamos condições de direção real, aparecem esses códigos de erro." Enquanto ela explicava os detalhes técnicos com uma competência que o surpreendeu, Diego percebeu que estava vendo outra faceta da nova Sofia. Não apenas havia aprendido a vender automóveis, havia aprendido a entendê-los. "Quando você desenvolveu esse conhecimento técnico?", perguntou, genuinamente impressionado. "Quando decidi que não queria depender de outros para entender meu trabalho", respondeu ela, fechando o laptop de diagnóstico. "Fiz cursos de mecânica automotiva à noite nos primeiros 6 meses que trabalhei aqui." Diego a observou enquanto ela guardava os equipamentos com movimentos eficientes e seguros. Havia algo diferente nela naquela tarde. Parecia menos contida, mais disposta a permitir que ele visse a pessoa por trás da máscara profissional. "Você jantou?", perguntou impulsivamente. Sofia parou no meio de enrolar um cabo. "Diego, só jantar", disse rapidamente. "Tem um restaurante novo em Ipanema que quero experimentar e odeio jantar sozinho. Nada mais complicado que isso." Ela o estudou por um momento e Diego pôde ver a batalha interna refletida em seus olhos. Finalmente, consultou seu relógio. "1 hora", disse. "Mas eu dirijo até lá e vou embora quando eu decidir." O restaurante Le Marais era uma joia escondida que combinava a cozinha francesa com ingredientes brasileiros. Diego havia escolhido o lugar cuidadosamente, sofisticado o suficiente para que Sofia se sentisse confortável, mas não tão formal a ponto de parecer um encontro romântico. Durante os primeiros 20 minutos, mantiveram a conversa em terrenos seguros. O trabalho de Sofia, as tendências na indústria automobilística, as mudanças no Rio de Janeiro. Mas quando chegou o prato principal, Diego não conseguiu se conter mais. "Por que você nunca me disse que queria trabalhar?", perguntou. "Durante nosso casamento, cada vez que mencionava a possibilidade de você se envolver em algum projeto empresarial, você parecia desinteressada." Sofia cortou cuidadosamente um pedaço de salmão antes de responder. "Porque você nunca me perguntou que tipo de trabalho me interessaria. Apenas assumiu que eu queria fazer as mesmas coisas que as esposas de seus sócios comerciais." A resposta o atingiu com a força de uma revelação. Ele tinha razão. Ele havia projetado sobre ela as expectativas tradicionais sem nunca perguntar sobre seus próprios sonhos ou ambições. "Você estava certa sobre muitas coisas durante nossas últimas brigas", continuou Sofia. "Eu era dependente, imatura, esperava que você resolvesse todos os meus problemas, mas você também tinha falhas. Diego, você nunca me viu como uma pessoa completa, apenas como um acessório bonito para sua vida perfeita." "Isso não é verdade", protestou ele, mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que não eram completamente honestas. "Não?" Sofia deixou os talheres e o olhou diretamente. "Diga uma coisa que eu queria fazer com minha vida que você se lembrasse de nossas conversas durante o casamento. Uma só coisa." Diego abriu a boca para responder, mas parou. Em suas memórias de conversas matrimoniais, ela havia falado em querer ter filhos, viajar mais, talvez fazer
em trabalho voluntário, mas ambições profissionais específicas, sonhos pessoais que não estivessem relacionados a ele ou ao futuro deles juntos, o silêncio se estendeu até se tornar desconfortável. Exato, disse Sofia suavemente, mas sem malícia. E esse era o problema fundamental do nosso casamento. Você acreditava que me conhecia porque sabia que eu gostava de chá de camomila e que preferia filmes românticos. Mas você nunca conheceu realmente a pessoa que vivia dentro da sua esposa perfeita. A conversa havia tomado um rumo mais profundo do que Diego antecipava, mas ele não se sentia desconfortável. Pela primeira vez em anos, estava tendo uma discussão genuína sobre o passado, sem defensividade ou acusações. "E agora?", perguntou. "Quem você é agora, Sofia?" Ela sorriu, e por um momento foi o sorriso que ele se lembrava de o ter apaixonado, anos atrás. "Agora sou alguém que está construindo seu próprio futuro passo a passo." Durante as 3 semanas seguintes, uma série de problemas técnicos menores com o Maserati criou desculpas legítimas para que Diego visitasse a concessionária com frequência. Um sensor de pressão defeituoso, um problema com o sistema de navegação, ajustes na calibração do motor. Cada problema era real, mas também se tornava uma oportunidade para conversas que gradualmente se aprofundavam além do profissional. Sofia se viu esperando essas visitas com uma mistura de expectativa e ansiedade. Cada encontro a obrigava a navegar cuidadosamente entre manter sua nova identidade independente e confrontar os sentimentos não resolvidos em relação ao homem que havia sido seu marido. Mais preocupante ainda, sua gravidez estava avançando e logo seria impossível ocultá-la. Na sexta-feira à tarde, enquanto Diego verificava os últimos ajustes no veículo, Sofia sentiu uma onda de náuseas que a obrigou a se desculpar rapidamente. No banheiro dos funcionários, ela se olhou no espelho, notando as mudanças sutis, mas evidentes. Seus seios haviam crescido ligeiramente, sua cintura começava a se expandir, e havia um brilho particular em sua pele que as mulheres grávidas desenvolvem. Quando voltou à sala de exposição, Diego a esperava com expressão preocupada. "Você está bem? Você está pálida." "Só cansaço", mentiu Sofia. Foi uma semana longa. Diego a estudou com aquela intensidade que ela se lembrava. "Muito bem. Você tem se alimentado adequadamente? Você trabalha muitas horas." A preocupação genuína em sua voz a desarmou. Durante seu casamento, Diego havia sido atencioso, mas distraído, sempre dividido entre ela e suas responsabilidades empresariais. Essa versão mais madura mostrava uma capacidade de presença que não existia antes. "Diego", começou, mas foi interrompida pela chegada de Valentina. A jovem modelo entrou na sala de exposição radiante em um vestido amarelo que contrastava perfeitamente com seu bronzeado de praia. Sua presença imediata mudou a dinâmica do espaço. Tanto Diego quanto Sofia se colocaram automaticamente em modo mais formal. "Surpresa", anunciou Valentina, beijando Diego nos lábios. "Terminei minha sessão de fotos cedo e pensei em vir. Ver meu presente." "Valentina, que bom te ver", disse Sofia, mantendo um tom profissional mais caloroso. "O veículo está praticamente pronto." Durante os 20 minutos seguintes, Sofia observou a interação entre Diego e Valentina com olhos novos. A química física entre eles era evidente, mas havia uma superficialidade em suas conversas que contrastava marcadamente com as discussões profundas que Diego e ela haviam tido recentemente. Valentina examinou o Maserati com o entusiasmo genuíno de alguém que verdadeiramente apreciava objetos bonitos, mas quando Diego começou a explicar as especificações técnicas, Sofia notou como os olhos da jovem se desfocavam ligeiramente. "É perfeito, amor", interrompeu Valentina, acariciando o braço de Diego. "Podemos tirar fotos com ele?"
Meus seguidores vão enlouquecer. Enquanto Valentina posava para selfies com o automóvel, Diego se aproximou de Sofia. Você poderia me acompanhar lá fora um momento? Murmurou. Há algo que quero te perguntar. No estacionamento da concessionária, sob as luzes da tarde que começava a declinar, Diego estava inusualmente nervoso. Sofia, essas últimas semanas, nossas conversas me fizeram refletir muito sobre o passado. Diego, não acho apropriado. Por favor, deixa eu terminar, a interrompeu suavemente. Eu estava pensando em como as coisas terminaram entre nós, nos erros que cometi. E vendo como você é agora, a mulher em que você se tornou, me pergunto se... Um trovão interrompeu suas palavras. O céu, que estivera nublado a tarde toda, se abriu repentinamente em uma tempestade típica do verão carioca. A chuva começou. Como gotas esparsas, mas rapidamente se intensificou até se tornar um aguaceiro torrencial. Vamos entrar! Gritou Sofia, por cima do barulho da chuva. Correram em direção ao prédio, mas as portas automáticas haviam se fechado pelo sistema de segurança noturno. Valentina havia saído pela entrada principal, que também estava fechada por dentro. Aqui, disse Diego, guiando-a para uma pequena marquise que proporcionava abrigo parcial. Empapados e rindo involuntariamente pelo absurdo da situação, se refugiaram no espaço reduzido. A proximidade física forçada criou uma intimidade que nenhum havia antecipado. Seu cabelo está completamente molhado, murmurou Diego, alcançando instintivamente para afastar uma mecha de seu rosto. O gesto, tão natural e familiar, fez Sofia ficar imóvel. Por um momento foram apenas Diego e Sofia sob a chuva, sem as complicações do presente. Diego sussurrou, mas ele já estava se aproximando. O beijo foi inevitável, carregado de 3 anos de anseio reprimido e perguntas sem resposta. Sofia se permitiu um momento de fraqueza, lembrando a paixão que um dia haviam compartilhado. Mas então sentiu a náusea familiar, combinada com a realidade esmagadora de sua situação. Se afastou bruscamente. Não podemos fazer isso, disse, tocando inconscientemente sua barriga. Você tem a Valentina, eu tenho... Parou antes de completar a frase, mas Diego notou o gesto em direção ao seu abdômen. Sofia? Sua voz mudou, ficando mais intensa. Há algo que você não está me dizendo? A chuva continuava caindo ao redor deles como uma cortina que os separava do resto do mundo, e Sofia percebeu que o momento da verdade havia chegado muito antes do que ela havia planejado. O ar sob a marquise havia ficado denso, carregado de eletricidade tanto da tempestade quanto da tensão entre eles. Diego estudou o rosto de Sofia com uma intensidade que a fazia sentir completamente exposta, como se ele pudesse ler cada um de seus pensamentos. Sofia, repetiu seu nome com mais firmeza. O que é que você não está me dizendo? As gotas de chuva continuavam caindo da borda da marquise, criando um ritmo constante que parecia marcar os segundos antes que seu mundo mudasse para sempre. Sofia se debatia internamente. Havia planejado esse momento 100 vezes diferentes, mas nunca assim, encharcada e vulnerável sob uma tempestade. Diego, eu começou, mas as palavras travaram em sua garganta. Naquele momento, as luzes do estacionamento se acenderam automaticamente, iluminando seus rostos com uma clareza crua. Diego pôde ver as lágrimas se misturando com as gotas de chuva nas bochechas de Sofia, e algo em sua expressão lhe confirmou que suas suspeitas estavam corretas. Você está grávida, disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Sofia fechou os olhos, sentindo como 3 meses de segredos cuidadosamente guardados se desmoronavam em um instante. Sim, sussurrou.
De quanto tempo? 3 meses e meio. Diego fez os cálculos rapidamente. 3 meses e meio os levava diretamente àquela última noite que haviam passado juntos, quando ela havia voltado para pegar suas coisas da casa familiar. Uma noite que ambos haviam tentado esquecer, mas que claramente havia deixado consequências mais duradouras do que haviam imaginado. Por que você não me disse? E sua voz quebrou levemente. Porque eu sabia exatamente como você reagiria, respondeu Sofia, abrindo os olhos e o olhando diretamente. Durante nosso casamento, você deixou muito claro que crianças não entravam nos seus planos. Mais tarde, quando a empresa estiver estabelecida, talvez em 10 anos, você se lembra? Cada palavra era como uma facada de culpa. Diego se lembrava perfeitamente dessas conversas, como havia adiado o assunto dos filhos uma e outra vez, sempre priorizando o império empresarial sobre a família que Sofia havia sonhado construir. Mas isso é diferente, protestou. É meu filho. Diferente como? A voz de Sofia endureceu. Porque agora é conveniente para sua imagem pública? Porque você não precisa mais escolher entre agradar seu pai e ser pai você mesmo? A acusação o atingiu porque ela tinha razão. Durante seu casamento, seu pai havia sido vocal sobre sua desaprovação, a ideia de que Diego se distraísse com responsabilidades familiares antes de consolidar completamente sua posição na empresa. Não, disse com firmeza, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. Diferente porque eu cresci, porque esses últimos anos me ensinaram que todas as empresas do mundo não valem nada se você não tem alguém com quem compartilhar o sucesso. Sofia o estudou, procurando sinais da manipulação emocional que havia aprendido a reconhecer durante seu casamento, mas o que viu em seus olhos foi algo que não havia visto antes. Vulnerabilidade genuína. E a Valentina? Perguntou suavemente. Diego passou as mãos pelo cabelo molhado, de repente consciente da complexidade impossível da situação. Valentina é... Meu Deus, como eu explico isso? Você poderia começar dizendo a verdade, sugeriu Sofia. Algo que nunca foi seu forte durante nosso casamento. A crítica era justa e Diego a aceitou sem defesas. Você está certa, admitiu. Sempre acreditei que protegia as pessoas evitando conversas difíceis, mas só estava me protegendo a mim mesmo. Um raio iluminou o céu, seguido imediatamente por um trovão que os fez se sobressaltar. A tempestade estava diretamente sobre eles. Sofia, disse. Diego, aproximando-se um passo, eu quero fazer parte da vida do meu filho. Eu quero ser o pai que meu próprio pai nunca foi para mim. E o que acontece se não for um filho? Perguntou ela. E se for uma menina? Você ainda estará interessado em ser pai? A pergunta o desconcertou. Ele havia assumido automaticamente que o bebê seria um menino, um herdeiro para continuar o legado familiar. Claro, respondeu, mas pôde ver nos olhos de Sofia que ele havia hesitado demais antes de responder. Diego, disse ela suavemente, tenho medo de que você queira ser pai pelas razões erradas. Por culpa, por imagem, por competir com seu pai. Um bebê não é um projeto empresarial ou uma forma de se redimir do passado. Suas palavras cortaram fundo porque continham verdades que ele estava apenas começando a reconhecer. Quanto de seu repentino interesse na paternidade era genuíno, e quanto era sua necessidade compulsiva de controlar e consertar situações. Então me ajude a entender, disse finalmente. Ensine-me como ser um bom pai. A vulnerabilidade em sua petição surpreendeu Sofia. O Diego que ela conhecera durante seu casamento nunca havia admitido que precisava de ajuda para alguma coisa. Chuva começou a diminuir gradualmente e ao longe eles puderam ouvir o som de um carro se aproximando.
A realidade do mundo exterior estava retornando e, com ela, todas as complicações que teriam que enfrentar. O carro que se aproximava era um táxi amarelo que parou em frente à concessionária. Valentina saiu correndo debaixo da chuva que ainda caía suavemente, seu vestido amarelo agora manchado e sua maquiagem levemente borrada. "Diego! Sofia!" gritou enquanto se dirigia a eles. "Vocês estão bem? Esperei no café em frente por 1 hora." A chegada de Valentina rompeu a bolha íntima em que Diego e Sofia haviam estado imersos. Ambos perceberam simultaneamente o que sua aparência encharcada e sua proximidade poderiam sugerir. "O sistema de segurança nos deixou presos lá fora", explicou Diego rapidamente, afastando-se ligeiramente de Sofia. "Chamei um Uber para nós." Valentina os olhou alternadamente, sua intuição feminina captando tensões que não conseguia explicar completamente. "Vocês parecem intensos", comentou com um sorriso que não chegou aos seus olhos. "Aconteceu algo além de ficarem presos na chuva?" Sofia interveio antes que Diego pudesse responder. "Houve alguns problemas técnicos adicionais com o veículo. Nada grave, mas tivemos que revisar vários sistemas. Era tecnicamente verdadeiro, embora completamente insuficiente para explicar a energia carregada que rodeava os três." Durante a viagem de táxi de volta para o centro da cidade, Sofia sentou-se no banco da frente enquanto Diego e Valentina ocupavam a parte de trás. Através do espelho retrovisor, podia observar como Diego lutava para manter conversas normais com sua namorada, enquanto claramente processava a revelação da gravidez. Valentina, por sua vez, parecia intuir que algo fundamental havia mudado, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Suas tentativas de incluir Sofia na conversa pareciam forçadas, como se estivesse tentando decifrar a dinâmica alterada entre os três. "Sofia", disse Valentina de repente, "depois de nossa conversa no café na semana passada, tenho pensado muito. Você poderia nos acompanhar para jantar hoje à noite? Gostaria que Diego conhecesse melhor minha família." O convite caiu como uma bomba no silêncio do táxi. Diego se tensou visivelmente, enquanto Sofia sentiu uma mistura de pânico e absurda ironia pela situação. "Não acho apropriado", respondeu Sofia cuidadosamente. "Prefiro manter as relações profissionais e pessoais separadas." "Mas já não somos apenas uma relação profissional", insistiu Valentina com uma inocência que tornava a situação ainda mais complicada. "Somos família, afinal." Diego finalmente encontrou sua voz. "Valentina, talvez devêssemos planejar esse jantar para outro momento. Sofia provavelmente tem outros compromissos." A maneira como Diego a resgatou da situação não passou despercebida por nenhuma das duas mulheres, embora por razões diferentes. Quando o táxi parou em frente ao prédio de apartamentos de Sofia, em Copacabana, ela desceu rapidamente. "Obrigada pela carona", disse através da janela. "Diego, te ligo amanhã quando tivermos notícias sobre os últimos testes do veículo." Enquanto o táxi se afastava, Sofia subiu lentamente as escadas para seu apartamento, sentindo-se física e emocionalmente esgotada. A revelação da gravidez havia mudado tudo, mas também havia aberto uma caixa de Pandora de complicações que ela não havia antecipado completamente. No táxi, Valentina finalmente quebrou o silêncio. "Você vai me dizer o que realmente aconteceu hoje à noite?" perguntou diretamente. Diego a olhou vendo pela primeira vez a inteligência aguçada por trás da beleza que havia notado inicialmente. Valentina não era a modelo ingênua que ele havia assumido. Era uma mulher perceptiva, que havia estado observando e analisando. "É complicado", respondeu honestamente. "As coisas importantes geralmente são", replicou ela.
Diego, notei como você muda quando fala da concessionária, como você tem sido diferente desde aquela primeira visita. E depois da minha conversa com Sofia, parou, estudando seu rosto. Ela me contou que vocês tinham sido casados. A revelação o surpreendeu completamente. Sofia te disse... Ela me disse muitas coisas, continuou Valentina, com uma maturidade que contrastava marcadamente com sua aparência juvenil. Ela me explicou por que seu casamento terminou, me alertou sobre alguns de seus padrões de comportamento. No começo me incomodou que uma estranha tentasse influenciar meu relacionamento, mas depois percebi que ela não era uma estranha, não é mesmo? Diego sentou-se pesadamente na poltrona em frente a ela, sentindo o peso das complicações que havia criado com suas omissões. É sua prima, confirmou. Eu não sabia quando começamos a namorar. Não fiz a conexão até você mencionar o sobrenome dela naquela noite no restaurante. E quando você finalmente percebeu, decidiu não me dizer. Observou Valentina sem acusação em sua voz. Apenas uma declaração de fatos. Eu não sabia como explicar, sem que soasse como se eu estivesse usando nosso relacionamento para chegar até ela, ou como se ela fosse a razão pela qual eu havia começado a namorar você. Valentina riu, mas não era um som alegre. E não era, Diego, eu sei que você não é o tipo de homem que se apaixona perdidamente por uma modelo 20 anos mais nova do que ele, a menos que haja algo mais profundo em jogo. A honestidade brutal de sua observação o deixou sem palavras. Ele estava tão acostumado a que as mulheres aceitassem suas explicações superficiais que a perspicácia de Valentina o desarmou. Você está certa, admitiu finalmente. No começo, sua juventude e sua beleza eram um escape das lembranças do meu casamento fracassado. Mas depois você percebeu que não podia usar um relacionamento para fugir de outro, terminou ela. Diego, você me ama? A pergunta, direta, pairou no ar entre eles. Diego percebeu que era a primeira vez em seu relacionamento que qualquer um deles havia usado a palavra amor de forma séria. Eu gosto muito de você, respondeu honestamente. Eu te respeito. Gosto da sua companhia. Você é muito importante para mim, mas amor verdadeiro, não tenho certeza se sei o que isso significa. Valentina assentiu como se esperasse aquela resposta. Eu também não tenho certeza de que te amo. Acho que ambos temos estado fingindo ser um casal perfeito sem realmente nos conhecermos como pessoas. A conversa tomava um rumo que Diego não havia antecipado. Ele esperava lágrimas, acusações, drama. Em vez disso, estava tendo a discussão mais madura e honesta de sua vida adulta. Tem mais algo que você precisa saber, disse Diego, sabendo que não podia adiar mais a verdade completa. Sofia está grávida, disse Valentina, antes que ele pudesse continuar. Diego a olhou com choque absoluto. Como... Eu não sou cega, repetiu Valentina. Estive perto de mulheres suficientes para reconhecer os sinais. A maneira como ela se desculpou para ir ao banheiro naquela noite, como tocou inconscientemente sua barriga várias vezes, o brilho em sua pele. E depois, esta noite, a maneira como você a olhava... Parou, estudando seu rosto. É seu. Não. É? Diego assentiu, incapaz de encontrar palavras. Quanto tempo você sabe disso? Algumas horas, respondeu honestamente. Ela me contou esta noite durante a tempestade. Valentina levantou-se do sofá e caminhou até a janela que dava vista para a cidade iluminada do Rio de Janeiro. Por vários minutos, permaneceu em silêncio, processando a informação. Diego, disse finalmente sem se virar. Acho que ambos sabemos o que isso significa. Valentina. Não, o interrompeu, virando-se para olhá-lo. Isso não é uma tragédia.
Na verdade, acho que é exatamente o que ambos precisávamos para enfrentar a realidade do que realmente temos juntos. Sua compostura e sabedoria o impressionaram. Nessas poucas horas, ele havia visto Valentina se transformar da jovem modelo que conhecera em uma mulher com uma profundidade emocional que não havia suspeitado. "O que você propõe que façamos?" perguntou. Valentina sorriu, e pela primeira vez, desde que chegara naquela noite, o sorriso chegou completamente aos seus olhos. "Acho que é hora de ambos pararmos de fingir e começarmos a viver nossas vidas reais." 3 semanas depois, daquela noite transformadora, São Paulo havia entrado oficialmente na temporada de chuvas. As tardes se enchiam de tempestades previsíveis que limpavam o ar e deixavam as ruas brilhando sob as luzes de neon. Para Sofia, o ritmo constante da chuva se tornara uma trilha sonora reconfortante enquanto navegava pelas mudanças dramáticas em sua vida. A separação entre Diogo e Valentina havia sido surpreendentemente amigável. Valentina tinha mantido sua palavra sobre viver autenticamente. Ela havia terminado o relacionamento com uma graça e maturidade que havia surpreendido até mesmo Sofia. Mais inesperado ainda, ela havia procurado sua prima para uma segunda conversa. Desta vez, como aliadas, navegando uma situação complexa. "Eu não estou magoada", Valentina explicou durante um almoço em Pinheiros. "Honestamente, acho que tanto Diogo quanto eu sabíamos que estávamos interpretando papéis. Ele, o empresário de sucesso com a namorada troféu. Eu, a modelo ambiciosa com o namorado rico. Mas nenhum dos dois era realmente feliz." Agora, sentada em seu escritório da concessionária numa tarde de quinta-feira, Sofia revisava as propostas que havia recebido nas últimas 2 semanas. Depois que Diogo começara a visitá-la regularmente para discutir o futuro deles como pais, havia corrido a notícia nos círculos empresariais de que Sofia Almeida era uma mulher de negócios séria, com conexões impressionantes. Ela havia recebido 3 ofertas de emprego: uma posição gerencial em uma concessionária de BMW em Porto Alegre, uma oportunidade de se associar a um distribuidor de carros de luxo em Curitiba e, mais intrigante, uma proposta de investimento de um grupo empresarial que queria financiar sua própria concessionária independente. A chamada de Diogo interrompeu seus pensamentos. Durante as últimas semanas, eles haviam estabelecido uma rotina de conversas diárias, navegando cuidadosamente entre a logística prática da gravidez e os assuntos emocionais mais profundos que ambos ainda estavam processando. "Como você se sente hoje?" ele perguntou, como sempre começava suas conversas. "Melhor", respondeu Sofia honestamente. "As náuseas matinais finalmente estão diminuindo." "Que bom ouvir isso. Você conseguiu revisar as informações sobre os médicos especialistas que te enviei?" Durante as últimas 2 semanas, Diogo havia demonstrado um nível de atenção e cuidado que havia estado ausente durante seu casamento. Não era a atenção superficial de quem cumpre obrigações, mas um interesse genuíno em cada aspecto do bem-estar dela e do bebê. "Sim, marquei a consulta com a doutora Pereira para a próxima semana. Ela tem ótimas referências. Você gostaria que eu te acompanhasse?" A pergunta vinha com a mesma hesitação cuidadosa que havia caracterizado todas as suas ofertas de se envolver mais. Sofia apreciava que Diogo não assumisse automaticamente sua inclusão em cada aspecto da gravidez. Em vez disso, ele pedia permissão, respeitava seus limites e aceitava suas decisões sem pressão. "Eu gostaria", respondeu, surpreendendo-se com a facilidade com que dizia as palavras. "Perfeito. Também tem algo que eu queria discutir com você. Você tem tempo para uma conversa mais longa?" Sofia consultou sua agenda. "Tenho um compromisso às 5, mas posso conversar até então."
O que você sabe sobre o Grupo Empresarial Bandeirantes? Perguntou Diogo. O nome lhe era familiar. Havia aparecido em algumas das propostas de investimento que ela havia recebido. É um conglomerado de investimentos, certo? Eles se especializam em startups e projetos inovadores. Exato. O diretor de investimentos, Carlos Eduardo, me contatou ontem. Aparentemente, eles estão muito interessados em financiar uma nova concessionária de luxo, especificamente uma dirigida por você. A informação a surpreendeu. Como eles sabem de mim? Sua reputação está circulando. As vendas que você conquistou, as mudanças que você implementou na divisão de superesportivos, sua visão para o mercado brasileiro de carros de luxo. Sofia, eles estão falando em um investimento inicial de 50 milhões de reais. O valor era impressionante, mas Sofia havia aprendido a ser cautelosa com ofertas que pareciam boas demais para serem verdade. E qual é sua conexão com isso? Perguntou diretamente. Houve uma pausa antes de Diogo responder. Carlos me contatou porque sabe que eu a conheço profissionalmente. Ele queria referências e também queria saber se eu estaria interessado em ser um sócio investidor. Diogo, disse Sofia com uma voz de advertência, espero que você não tenha... Não, a interrompeu rapidamente. Não fiz nada sem te consultar primeiro. Na verdade, eu disse a ele que qualquer decisão de investimento teria que ser completamente separada da nossa situação pessoal. Sofia relaxou ligeiramente. Durante o casamento, Diogo tivera o costume de tomar decisões pelo bem dela, sem consultá-la. E o que você acha da oportunidade? Perguntou. Eu acho que você poderia revolucionar a indústria automobilística brasileira, respondeu sem hesitação. Você tem visão, habilidades de vendas e uma compreensão do mercado que a maioria dos empresários estabelecidos não possui. Mas mais importante, você tem a determinação para fazer dar certo. O elogio genuíno em sua voz a comoveu. Durante o casamento, Diogo havia sido pão duro com os elogios relacionados a qualquer coisa além de sua aparência. Tem uma reunião marcada para segunda-feira, continuou Diogo. Você não é obrigada a ir, mas poderia valer a pena ouvir o que eles têm a oferecer. Sofia balançava-se suavemente em sua cadeira, uma mão descansando inconscientemente sobre sua barriga, que começava a arredondar-se levemente. Diogo, disse finalmente, por que você está fazendo isso? Porque você está me ajudando a construir algo que poderia me tornar completamente independente de você. A pergunta que ela havia evitado durante semanas, finalmente havia saído. Por quê? Respondeu Diogo depois de uma longa pausa. Passei os últimos 3 anos aprendendo que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém. É sobre ajudá-los a se tornarem a melhor versão de si mesmos, mesmo que isso signifique que eles não precisem mais de você. O escritório do Grupo Empresarial Bandeirantes ocupava 3 andares completos da Torre de São Paulo, com vistas panorâmicas que iam do Parque Ibirapuera até as áreas metropolitanas. Sofia havia chegado cedo para a reunião de segunda-feira, querendo familiarizar-se com o ambiente antes de começarem as negociações sérias. Carlos Eduardo, o diretor de investimentos, era um homem de cerca de 50 anos, com uma presença imponente, mas acessível. Seu escritório refletia um gosto refinado, arte brasileira contemporânea misturada com mobiliário moderno, uma combinação que sugeria sofisticação sem ostentação. Senhora Almeida, começou Carlos depois das saudações iniciais. Sua reputação na indústria automobilística chamou nossa atenção de maneira impressionante. O que você conquistou na Prestígio Automobilística em menos de 3 anos é notável. Sofia havia preparado meticulosamente sua apresentação. Durante o fim de semana, ela havia desenvolvido um plano de negócios completo, que incluía análises
de mercado, projeções financeiras e uma visão inovadora para o futuro das vendas de automóveis de luxo no Brasil. Obrigada, Sr. Eduardo. Acredito que o mercado brasileiro está pronto para uma abordagem completamente nova na venda de veículos de luxo. Não se trata apenas de vender carros caros. Trata-se de criar experiências completas de estilo de vida. Durante a hora seguinte, Sofia apresentou sua visão. Uma concessionária que combinaria vendas tradicionais com serviços personalizados, eventos exclusivos e um programa de leasing inovador projetado especificamente para os empresários brasileiros emergentes. Impressionante! Murmurou Carlos enquanto revisava as projeções. Seus números são conservadores, mas realistas, e sua compreensão do mercado-alvo é excepcional. Há um aspecto que não discutimos, disse Sofia, decidindo abordar o assunto diretamente. Minha situação pessoal pode complicar a percepção pública do projeto. Carlos levantou uma sobrancelha interrogativamente. Estou grávida, e o pai é Diogo Pereira, meu ex-marido. A mídia brasileira poderia criar narrativas que distrairiam do verdadeiro foco empresarial. A honestidade direta pareceu impressionar. E Carlos mais do que preocupá-lo. Senhora Almeida, na minha experiência, os melhores empresários são aqueles que conseguem navegar tanto o sucesso quanto a controvérsia. Sua transparência me diz que você está preparada para ambos. A reunião concluiu com uma oferta formal. 60 milhões de reais de investimento inicial, com a possibilidade de financiamento adicional baseado nos resultados do primeiro ano. Sofia sairia como CEO e proprietária majoritária, mantendo o controle criativo e operacional completo. Naquela tarde, enquanto processava a magnitude da oportunidade, Sofia recebeu uma ligação inesperada da doutora Pereira. Senhora Almeida, precisa vir à clínica imediatamente. Detectamos algumas irregularidades em seus últimos exames que exigem atenção urgente. O pânico apoderou-se dela instantaneamente. Que tipo de irregularidades? O bebê está bem? Prefiro discutir os detalhes pessoalmente. Pode estar aqui em 1 hora? Com mãos trêmulas, Sofia ligou para Diogo. Ele atendeu ao primeiro toque, como se estivesse esperando sua ligação. Diogo, preciso que você venha comigo à clínica. A doutora encontrou algo nos meus exames. Estou a caminho, respondeu sem hesitação. Onde você está? No meu escritório. Estarei aí em 20 minutos. Durante a viagem à clínica, Diogo dirigiu em silêncio enquanto Sofia lutava contra os piores cenários imagináveis. Sua mão repousava protetivamente sobre sua barriga, como se pudesse proteger o bebê de qualquer ameaça desconhecida. Vai ficar tudo bem, murmurou Diogo, percebendo sua angústia. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. A palavra juntos ressoou entre eles com um peso que ia além das circunstâncias imediatas. Na clínica, a doutora Pereira os recebeu com uma expressão séria, mas não alarmada. Os exames mostram sinais de pré-eclâmpsia precoce, explicou diretamente. Não é imediatamente perigoso, mas requer monitoramento constante e mudanças significativas em seu estilo de vida. O que isso significa exatamente? Perguntou Diogo, inconscientemente pegando a mão de Sofia. Repouso parcial, redução significativa do estresse, controle rigoroso da pressão arterial e, possivelmente, internação se os sintomas piorarem. Sofia sentiu seus planos cuidadosamente construídos começarem a desmoronar. A oportunidade empresarial de sua vida estava em suas mãos, mas agora sua saúde e a do bebê tinham prioridade absoluta. Quanto tempo de repouso? Perguntou, embora temesse a resposta. Pelo menos as próximas 8 semanas, possivelmente até o parto. O silêncio na sala era ensurdecedor.
8 semanas significariam perder a oportunidade com os bandeirantes, adiar todos os seus planos de independência e depender novamente dos outros no momento em que finalmente havia encontrado seu caminho profissional. Doutora, disse Diogo depois de vários minutos, o que podemos fazer para garantir o melhor atendimento possível? Durante a hora seguinte, eles planejaram um regime de cuidados que exigiria reorganizar completamente a vida de Sofia. Quando saíram da clínica, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com cores laranja e douradas. A oportunidade empresarial terá que esperar, disse Sofia com uma voz que tentava soar mais forte do que se sentia. Não necessariamente, respondeu Diogo suavemente. Que tal explorarmos algumas alternativas? 2 semanas depois do diagnóstico, a vida de Sofia tomara um rumo completamente inesperado. Seu apartamento em Ibirapuera se tornara um escritório improvisado, de onde ela administrava as negociações iniciais com os bandeirantes por meio de videoconferências e documentos digitais. Diogo insistira em contratar uma enfermeira em tempo parcial para monitorar sua pressão arterial. E, surpreendentemente, Sofia havia aceitado a ajuda sem a resistência, que teria demonstrado meses atrás. O mais inesperado havia sido a proposta que Diogo havia apresentado a Carlos Eduardo. Em vez de adiar o projeto, ele havia sugerido uma estrutura inovadora. Ele se tornaria sócio operacional temporário, administrando os aspectos físicos do lançamento, enquanto Sofia mantinha o controle criativo e estratégico de casa. Quando o bebê nascesse e sua saúde se estabilizasse, Diogo se retiraria gradualmente, permitindo que ela assumisse o controle completo. É brilhante, na verdade, havia admitido Carlos durante uma videoconferência. Combina a experiência empresarial comprovada de Diogo com a visão inovadora de Sofia. Os bandeirantes estão dispostos a proceder com essa estrutura. Naquela tarde de sexta-feira, enquanto a chuva típica do verão batia suavemente nas janelas, Diogo chegou para sua visita diária com documentos legais que exigiam revisão. Como você se sente hoje? Perguntou como sempre, enquanto organizava os papéis na mesa de centro. Fisicamente melhor, respondeu Sofia do sofá, onde havia estado seguindo estritamente as ordens de repouso. Emocionalmente, é complicado. Durante as últimas 2 semanas, eles haviam desenvolvido uma rotina doméstica que era estranhamente reconfortante. Diogo chegava todas as tardes depois do trabalho, revisavam documentos empresariais, discutiam decisões sobre o bebê e frequentemente terminavam simplesmente conversando sobre assuntos que nunca haviam explorado durante o casamento. Qual parte é a mais complicada? Perguntou Diogo, sentando-se na poltrona em frente a ela. Isso, respondeu Sofia, gesticulando para o espaço entre eles. A facilidade com que caímos nessa sociedade. É assustador o quão natural isso se sente. Diogo estava lutando com sentimentos semelhantes. A versão de Sofia que ele conhecera durante essas semanas era a mulher que ele intuíra durante o casamento, mas que nunca havia emergido completamente. Inteligente, determinada, capaz de tomar decisões difíceis, mas também vulnerável de maneiras que a tornavam mais humana, não menos forte. Você se arrepende de ter aceitado minha ajuda? Perguntou cuidadosamente. Não, respondeu ela, depois de considerar a pergunta. Mas me assusta o quanto eu preciso dela. Durante 3 anos, construí minha identidade em torno de ser completamente independente. E agora? Agora você está aprendendo que a verdadeira independência não significa rejeitar toda ajuda, completou Diogo. Significa escolher conscientemente quando e de quem aceitá-la. A observação surpreendeu Sofia por sua profundidade. O Diogo de antes via a independência como uma ameaça ao seu controle. Este Diogo parecia entender que era uma fortaleza. Quando você ficou tão sábio? Perguntou com um sorriso leve.
Quando perdi a pessoa mais importante da minha vida e tive que enfrentar quem eu era realmente, sem todas as distrações que eu havia usado para evitar a reflexão. Suas palavras carregavam o peso de uma honestidade brutal. Durante as últimas semanas, ele havia compartilhado com ela histórias dos anos depois de sua separação. A terapia que finalmente havia começado. As decisões empresariais, motivadas pela solidão mais do que pela ambição. A compreensão gradual de que ele havia construído toda sua identidade em torno da aprovação externa. A terapia foi reveladora, continuou Diogo. Descobri que minha necessidade obsessiva de controlar tudo vinha do terror de que as pessoas importantes da minha vida me abandonariam se eu não fosse perfeito constantemente. E agora? Perguntou Sofia suavemente. Agora estou aprendendo que as pessoas que realmente importam ficam mesmo quando você não é perfeito. Na verdade, elas ficam especialmente quando você não é perfeito, porque é quando você mais precisa delas. O som da campainha interrompeu a intensidade do momento. Diogo levantou-se para atender, retornando com uma entrega de flores e um bilhete. São da Valentina, anunciou, lendo o cartão. Diz, para a futura mamãe mais corajosa que conheço. O bebê terá pais incríveis. O gesto comoveu Sofia profundamente. Durante as últimas semanas, Valentina havia mantido contato regular, oferecendo apoio sem drama ou complicações. Sua maturidade havia sido uma revelação para todos os envolvidos. Ela é extraordinária, murmurou Sofia. A maneira como ela lidou com toda essa situação. Eu não teria sido tão elegante na idade dela. Acho que você subestimou sua própria elegância, respondeu Diogo. A maneira como você construiu uma vida completamente nova depois do nosso divórcio, como você lidou com me encontrar na concessionária, a decisão de manter o bebê sabendo que seria difícil, isso requer uma elegância que vai muito além dos bons modos. Sofia o olhou, percebendo mudanças nele que iam além das palavras. Havia uma calma em sua presença que ele não tivera antes, uma capacidade de estar completamente presente no momento, sem a energia inquieta que havia caracterizado sua personalidade durante o casamento. Diogo disse depois de vários minutos, de silêncio confortável, o que estamos realmente fazendo aqui. A pergunta que ambos haviam evitado, finalmente, havia surgido. Estamos aprendendo a ser pais juntos, respondeu cuidadosamente. E depois do bebê, depois que minha saúde se estabilizar e eu puder administrar o negócio sozinha? Diogo inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas. Essa, disse suavemente, é uma decisão que teremos que tomar juntos quando chegar a hora. 8 meses depois, a concessionária Bandeirantes Automobilística brilhava sob as luzes. Do amanhecer paulistano, suas linhas arquitetônicas modernas contrastando elegantemente com a cidade que a rodeava. Era o dia da inauguração oficial, e Sofia estava em seu escritório no 2º andar, amamentando Isabela enquanto revisava os últimos detalhes do evento. Sua filha, nascida 3 meses atrás, depois de um parto complicado, mas bem-sucedido, herdara os olhos cor-de-mel de Diogo e a determinação tranquila que Sofia havia desenvolvido durante esses anos de transformação. A bebê dormia placidamente em seus braços, alheia ao fato de que seu nascimento marcara o fim de um capítulo difícil e o começo de algo completamente novo para seus pais. Pronta para fazer história? Perguntou Diogo da porta, vestido com um terno azul marinho, que complementava perfeitamente o vestido coral que Sofia escolhera para a ocasião. Durante os 8 meses em que haviam trabalhado juntos lançando o negócio, seu relacionamento havia evoluído de maneira orgânica e surpreendente.
Eles não haviam voltado ao casamento, mas haviam construído algo mais profundo. Uma sociedade genuína, baseada em respeito mútuo, objetivos compartilhados e um amor que havia amadurecido além das fantasias românticas de sua juventude. Mais do que pronta, respondeu Sofia, passando Isabela para ele. Os convidados estão chegando. Carlos está recebendo os representantes da BMW e da Mercedes. Valentina chegou há alguns minutos com a equipe de imprensa e seu pai está lá embaixo, intimidando os garçons com seu discurso sobre excelência no atendimento. A reconciliação com sua família havia sido um dos presentes inesperados desse período. Seu pai, inicialmente cético sobre sua carreira empresarial, havia se tornado seu maior defensor depois de ver os resultados financeiros do primeiro trimestre. Sua mãe, que temera que criar Isabela sozinha fosse muito difícil, havia chorado de alívio ao ver como Diogo havia assumido a paternidade com uma dedicação que superava todas as expectativas. Nervoso? Perguntou Sofia, notando a energia contida nos movimentos de Diogo. Animado, corrigiu ele. Este projeto representa tudo o que aprendemos sobre trabalhar juntos, sobre construir algo significativo. Durante os últimos meses, a Bandeirantes Automobilística havia revolucionado o mercado brasileiro de automóveis de luxo. A visão de Sofia de criar experiências completas de estilo de vida havia resultado em vendas que superaram as projeções mais otimistas. Mais importante, eles haviam criado um modelo de negócios que outros empresários brasileiros estavam começando a emular. Senhora Almeida, a voz de Carmen, que agora trabalhava como assistente executiva da concessionária, chegou pelo interfone. Os convidados estão prontos para o corte da fita. Sofia levantou-se, ajustando seu vestido e pegando Isabela dos braços de Diogo. Pronta, pequena. Vamos mostrar ao mundo o que construímos. O showroom principal estava cheio da elite empresarial do Brasil, jornalistas especializados e representantes das marcas automobilísticas mais prestigiosas do mundo. Mas para Sofia, os rostos mais importantes eram os de sua família. Valentina, que havia lançado sua própria linha de roupas esportivas e se tornara uma empresária de sucesso por direito próprio. Seu pai, cujo orgulho era palpável. E Diogo, que a olhava com uma admiração que havia crescido gradualmente durante esses meses de trabalho conjunto. Há 4 anos, começou Sofia durante seu discurso inaugural. Eu era uma mulher que dependia dos outros para definir seu valor. Hoje, sou uma empresária, uma mãe e uma mulher que aprendeu que a verdadeira independência não significa rejeitar o amor e o apoio, mas escolher conscientemente com quem construir uma vida. Seus olhos encontraram os de Diogo entre a multidão. Este negócio representa mais do que vender automóveis de luxo. Representa a possibilidade de se reinventar, de construir algo novo a partir das lições do passado e de demonstrar que o fracasso pode ser o alicerce do sucesso mais significativo. Depois do corte da fita e das fotografias oficiais, quando os convidados se dispersaram para explorar as instalações, Diogo e Sofia se encontraram sozinhos na varanda que dava vista para São Paulo. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse Diogo, carregando Isabela enquanto observava o pôr do sol. O quê? Que criamos algo melhor do que qualquer um de nós teria conseguido sozinho. Não apenas o negócio, mas isso. Ele gesticulou para Isabela, para o espaço entre eles, essa família que construímos sem as regras tradicionais, baseada em escolha consciente em vez de expectativas sociais. Sofia se aproximou, colocando sua mão sobre a dele. Diogo Pereira, você está me pedindo em casamento de novo? Ele riu, o som rico e genuíno. Não,
Estou propondo algo melhor. Estou propondo que continuemos nos escolhendo mutuamente, dia após dia, como sócios, como pais, como as melhores versões de nós mesmos. Isabela escolheu aquele momento para acordar, olhando para seus pais com aqueles olhos cor-de-mel que pareciam conter sabedoria antiga. "O que você acha, pequena?", murmurou Sofia. "Você aprova nosso experimento familiar?" A bebê sorriu, e naquele sorriso, tanto Diogo quanto Sofia viram o futuro, complicado, imprevisível, mas cheio de possibilidades que nenhum deles havia imaginado quando seus caminhos se cruzaram novamente naquela concessionária de São Paulo. Enquanto as luzes de São Paulo começavam a brilhar ao longe, a pequena família que eles haviam construído juntos representava algo novo. Amor consciente, sucesso compartilhado e a prova de que, às vezes, as segundas chances podem criar algo mais bonito do que as primeiras tentativas. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.